Olá, olá pessoas, tudo bem com vocês? Ótima sexta-feira, vamos à prévia da semana. Espero que esse vídeo dê certo, né? Vencedores e perdedores eu postei pela primeira vez, deu problema, aí eu subi de novo, acho que ficou tudo certo. Acho que o YouTube e o Google estavam passando por problemas naquele momento, pelo que me disseram. Vamos então à prévia da semana. A gente tem notícias também para falar sobre antes dessas finais de conferência, especialmente em relação a treinadores, um pouquinho também um boletim médico aí de lesões para as duas finais de conferência. Já lembrando o dos horários, às 5 horas tem Broncos e Patriots, final da AFC, você confere na ESPN 2, imagino que seja na 2. E depois, 8h30, a gente está junto aqui no YouTube, na GTV e no Sport TV 2, com o Everaldo Marques para a final da Conferência Nacional Rams e Seahawks. É o penúltimo jogo do ano, né? Aí só vai faltar o Super Bowl 60, que você também acompanha na GTV e você acompanha também no Sport TV com a gente direto de Santa Clara, tá bom? Vamos começar com as notícias aqui. Antes, claro, se inscreva no canal, like no vídeo. Eu vou começar com notícias. O Fernando Mendonça, que é considerado o principal quarterback para este próximo draft, anunciou que ele não volta para a Indiana na próxima temporada, então não vem para um bicampeonato. Em potencial, Mendonça deve ser o quarterback dos Raiders, escolhido na primeira geral do próximo draft. O Fernando Mendonça é aquele tipo de quarterback que a gente fala que tem o piso alto e o teto nem tanto. As ferramentas atléticas não impressionam tanto, mas a parte mental e a precisão e a gestão do jogo mostram que o piso dele é alto, ou seja, o que ele entrega desde o início. Eu acho que os Raiders estão precisando de um pouco de dignidade na posição de quarterback, não tem já há algum tempo. Eu acredito que deva ser, a não ser que aconteça algo extraordinário até lá, o Mendonça, a escolha de Las Vegas. A classe, inclusive, não é forte, tá, de quarterback, especialmente com o Dylan Moore voltando para Oregon, né? Seria o potencial QB2 dessa classe. A gente vai conversar mais sobre o draft em breve. Lembrando a ordem, Las Vegas tem a primeira, os Jets a segunda escolha, Arizona a terceira, Tennessee a quarta e o New York Giants a quinta. E lembrando também que Jacksonville Jaguars e Atlanta Falcons não têm escolha na primeira rodada no ano que vem. A escolha de Jacksonville virou a escolha de Cleveland e a escolha de Atlanta virou a escolha do Los Angeles Rams. Então, duas escolhas de primeira rodada para Los Angeles, mesmo que uma delas necessariamente seja ou a 29, ou a 30, ou a 31, ou a 32, porque o draft tem ordem inversa a classificação e os Rams estão entre os 4 melhores times, já que estão na final de conferência. Seguindo aqui falando de Los Angeles, mas agora o Los Angeles Chargers perdeu o Jesse Minter, que é o novo head coach do Baltimore Ravens. Jesse Minter fez um grande trabalho consertando a bagunça que o Brandon Staley deixou na defesa do Los Angeles Chargers quando lá esteve como head coach, veio junto do Jim Harbaugh e agora tem uma oportunidade como head coach em Baltimore. Eu acho que é um match que faz bastante sentido no lado defensivo. Quero descobrir ainda como vai ser o ataque de Baltimore para a próxima temporada, mas o lado defensivo me empolga bastante. Acho que vai ser um trabalho melhor do que o Zach Orr fazia em Baltimore no ano passado. Para mais sobre isso, eu fiz um vídeo para os membros. Estou cobrindo aí os novos técnicos com os membros do nosso canal, tá bom? Então, para mais conteúdo, assina o Like Plus, venham conosco. Vamos para o boletim técnico, aliás, boletim de machucados, então. O J.K. Dobbins treinou limitado com lesão no pé, ainda existe uma esperança que ele possa jogar contra os Patriots no domingo no final da tarde, mas acho difícil que ele vá a campo, é mais uma questão de sentir, aí se tiver uma recuperação forte nessa semana, pode ser que ele vá para o jogo, mas treinou limitado o J.K. Dobbins, isso é um fator importante, daqui a pouco eu falo o porquê. Pat Bryant, que teve concussão, questionável para o jogo do domingo, ainda não foi liberado no protocolo de concussão. Vamos ver como fica isso. Lembrando que a secundária dos Patriots tem talento, né? E aí você ter só o Cortland Sutton com o Jared Stidham pode ser uma questão. O Zach Charbonnet, falando na final da NFC, o Zach Charbonnet já está fora da temporada, rompeu o ligamento cruzado anterior, running back do Seattle Seahawks. Na ausência dele, o Kenneth Walker deu conta do recado. Mas para finalizar algumas campanhas, a defesa terrestre dos Rams tem uma capacidade incrível em terceira curta, como a gente viu contra os Bears, e na Red Zone também. Pode ser que o Charbonnet faça falta, é o running back mais físico do que o Kenneth Walker. Vamos ficar de olho nisso. O último jogo não fez tanta falta, mas, obviamente, o front de Los Angeles mais talentoso que o front dos 49ers. E, por fim, o Sam Darnold treinou limitado, lesão no oblíquo, né, que afeta o quarterback, mas deve ir bastante analgésico aí para o jogo e deve jogar no domingo contra o Los Angeles Rams, tá? Vamos, então, feito o boletim de machucados, o Darnold, acredito, vá para jogo. Vamos falar dos dois duelos principais aqui da final da AFC primeiro, da final da NFC e depois do final, claro, tem os dois palpites para os dois jogos, tá? Na final da AFC, obviamente, a pressão em cima do Drake May. Drake May sofreu com a pressão nos dois últimos jogos. Fato que pegou defesas mais fortes do que estava enfrentando na temporada regular o quarterback dos Patriots, mas fato também que ele encontrou um jeito com o Hunter Henry e encontrou também com o Boutte no jogo contra os Broncos no segundo tempo, no final da partida, touchdown que mata o jogo.
Mas claro, o Drake May não está jogando no mesmo nível que a gente viu na temporada regular. Natural que isso acontecesse contra defesas mais fortes, e a defesa dos Chargers uma boa defesa, tanto é que o coordenador defensivo acabou de ganhar um cara como head coach, né? E a defesa dos Texans, eu acho que dispensa comentários, a atuação que o Will Anderson e o Daniel Hunter tiveram nesse jogo, tá? Mas é isso, né? Uma defesa que teve 68 sacks, a defesa dos Broncos, jogando fora de casa, com muito barulho. Como o Drake May vai se comportar contra essa defesa, né? Com janelas bem estreitas também para os recebedores de New England. Acho que o Stephon Diggs vai ser fundamental. É um bom jogador criando separação. O jogo terrestre de New England precisa dar big plays para os Patriots. Esse é o duelo principal na final da AFC. O Drake May contra Nick Bonito, contra o Zach Allen, que tem muitos hits também nos quarterbacks adversários. Olho nesse ponto. E na final da NFC não é o Sam Darnold. Daqui a pouco eu falo sobre ele, mas para mim um ponto que está passando um pouco abaixo da curva, que tem um soluço agora, que é o ataque terrestre dos Rams contra a defesa terrestre de Seattle. As campanhas da semana passada fora de casa pelos Rams contra os Bears que deram certo foram as campanhas que o jogo terrestre deram certo no caso que viraram touchdown. Então, essa presença do Kyren Williams, até pela questão do pacote de 3 tight ends, eu já explico mais sobre, mas dar certo permite que o Matthew Stafford, que foi o quarterback que mais usou play action nessa temporada, tenha isso como uma ameaça mais forte. Você pode usar o play action sem que você corra bem com a bola, mas você tem que vender a ameaça terrestre. Então o jogo terrestre ele tem que ter frequência, tá? Isso é um ponto importante. A questão do pacote de 3 tight ends. Quando você vem com um pacote de um running back e 3 tight ends e um wide receiver, você vende para a defesa adversária que é corrida. Os Rams foram o time que mais utilizaram esse pacote nessa temporada. Começou no meio do campeonato, mais ou menos. E aí eles dispararam nessa utilização. Uma possibilidade de várias iscas para o adversário, porque você pode colocar o Puka Nacua em movimentação, pode ser um play action, pode de fato ser uma corrida com 3 tight ends ali bloqueando. Algum desses tight ends pode sair para receber um passe e a defesa está comprando o jogo terrestre. Tem um touchdown que eu fiz uma análise tática, vai ao ar no nosso pré-jogo da final da NFC, que é justamente dessa maneira, na semana 16 contra Seattle, né? A defesa primeiro compra o play action com o Kyren Williams, depois compra que o Puka Nacua vai receber aquela bola porque ele está em motion e na verdade acaba sendo um touchdown na direção do Ferguson, lado esquerdo, que passa batido. Tanto o Rick Woolen como o Emanuori acabam não percebendo aquilo. Então, o jogo terrestre de Los Angeles tem que entrar e vai ser difícil, lembrando porque a defesa terrestre de Seattle é a melhor da NFL. Esse é o duelo que pode decidir a final da NFC. Vamos agora, depois, antes de dar os palpites, a gente está com quase 10 minutos, mas falar um pouco de história. Primeiro, a gente tem o duelo do Sam Darnold com 20 turnovers e cujo último jogo de playoff contra os Rams foi uma catástrofe, wild card da temporada passada. O Sam Darnold, eu acho que passou por cima disso na semana 18, não espalhou a farofa contra os 49ers, até teve um fumble, mas recuperou o fumble contra os 49ers. Também no Divisional Round, na semifinal de conferência, não foi problema. O Sam Darnold não teve nenhum turnover, não teve nenhuma jogada digna de turnover no quarterback de Seattle, mas ainda tem a lembrança da semana 16, que o primeiro tempo foi ruim, e claro, dos 2 outros jogos contra os Rams, que ele sofreu bastante turnover e sacks. Será que o Sam Darnold entrando em pânico vai acontecer? É isso que a gente tem que ficar de olho. Lembrando, é o líder da NFL em turnovers, são 20, e uma vez só no século, um quarterback líder da NFL em turnovers venceu o Super Bowl e foi naquela estrada mágica, né, naquele caminho mágico que traçou o Eli Manning em 2007, vencendo Tampa, Cowboys e Packers nos playoffs, 3 jogos fora de casa, e depois tirando a invencibilidade dos Patriots no Super Bowl 42. Outra coisa para a gente ficar de olho, obviamente, é o duelo de treinadores, Sean McVay contra o Mike Macdonald, talvez a mente defensiva mais quente da NFL na atualidade, o Macdonald. E do outro lado, eu acho que o grande guru ofensivo da NFL aí nos últimos anos, claro, respeito muito o Kyle Shanahan, vocês sabem que eu sou fã dele demais, também o Andy Reid, mas o Sean McVay, estabelecido aí como técnico, ganhou o Super Bowl, tirou o máximo que dava aí do Jared Goff, né? Chegou a 2 Super Bowls já e busca chegar ao seu 3º Super Bowl, contra o Mike Macdonald, que colocou o Kyle Shanahan no bolso nas 2 últimas atuações que Seattle teve contra São Francisco. E dá até para puxar aquele jogo de playoff, lembra? Aliás, de Natal, do Brock Purdy contra os Ravens, era o Mike Macdonald, o coordenador defensivo aí dos Ravens. Então já temos uma sequência aí de grandes jogos, temos nó tático do treinador do Seattle Seahawks contra o Kyle Shanahan. Vamos ver contra outra grande mente ofensiva da NFC Oeste. E para terminar, antes do palpite, o Jarrett Stidham não joga há 749 dias. É o quarterback a estrear numa final de conferência numa temporada com menos partidas anteriormente naquela temporada. Vale lembrar que o Nick Foles assumiu o comando dos Eagles no final da temporada de 2017 e o quarterback que tinha menos partidas como titular
numa final de conferência, chegando numa final de conferência num determinado ano, foi lá atrás o Jeff Hostetler, quarterback reserva dos Giants. O Phil Simms machuca no final do ano, o Hostetler assume o comando do time, uma grande defesa, Lawrence Taylor, Bill Belichick de coordenador defensivo. Os Giants são campeões do Super Bowl com o Hostetler no comando, e eu falei sobre isso no Anuário 1990. Quer se lembrar dessa época? Até porque não vai ter momento histórico na prévia hoje, no final do vídeo vai aparecer nos quadradinhos do lado esse vídeo que eu conto a história da temporada de 1990 e em breve vem aí 91, tá? Na off-season. Vamos aos palpites, minha zebrinha maravilhosa. Vem cá, Eli. Falando em você. Final da AFC, eu acredito sim que a pressão vai chegar em cima do Drake May, mas acredito também que pelo histórico recente de turnovers dele, ele vai cuidar um pouco melhor da bola e que ele fará mais do que o ataque de Denver nessa partida. Eu espero um jogo de poucos pontos e New England é favorito nesse jogo. Lamento, Zebrinha, então nesse caso você não vai aparecer. Meu palpite são os Patriots. Na final da NFC, eu vou com os Rams. Os Rams deveriam ter vencido o último jogo, que foi em Seattle, estavam no comando da partida, mas aí acabaram esmorecendo no segundo tempo. O time de especialistas foi um problema. O Rashid Shaheed teve retorno de punt para touchdown, teve touchdown longo para o A.J. Barner e Seattle voltou para o jogo. Eu acredito que num jogo de playoff, o Sean McVay não vai deixar no segundo tempo a coisa ficar em platô. Ele vai continuar chamando o ataque como se tivesse muito a perder, porque vale, afinal de contas, uma vaga para o Super Bowl 60. Então, o meu palpite de Super Bowl, ele se mantém na Conferência Nacional, porque antes dos playoffs eu palpitei nos Rams chegando no Super Bowl. Eles estão na final de conferência, que foi meu palpite para a final de conferência nacional, inclusive Rams e Seahawks. E do outro lado, meu palpite era Patriots e Bills. Só um deles chegou, no caso os Patriots, e eu palpito New England chegando ao Super Bowl contra os Rams, com vitória dos Rams. Eu já adianto se esse for o matchup, tá? Por fim, antes do Fizemos Todo o Estrago que Podíamos, obrigado pela confiança, pela parceria ao longo dessa semana. A gente volta, mesmo que não tenha conteúdo semana que vem de jogo, né, de pré-jogo, a gente volta com as análises das finais de conferência e bastante conteúdo na próxima semana. Exagero Fato, live, curte e responde, todo o pacote que vocês estão acostumados. Para mais conteúdo sobre os técnicos, sobretudo, assinem o Like Plus, custa só R$ 8 por mês, venham conosco. E tem vídeos sobre o John Harbaugh nos Giants, vídeos sobre aí o Jesse Minter nos Ravens, tem vídeo sobre o Robert Saleh nos Titans, enfim, tem bastante conteúdo lá para vocês. Tem live para os membros, enfim, espetáculo. Tchau, gente. Bom final de conferência para vocês, para nós, para você, torcedor dos 4 times envolvidos. E eu te espero às 8h30, tá? Antes tem um pré-jogo, tá? Então se acabar antes, o final da UFC, já vem com a gente. Pré-jogo aqui na GTV, no YouTube e no Sport TV 2, estamos nessa com o EV. Beijinho, beijinho, tchau, tchau e até domingo.